Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muita coisa sobre pecuária, mas agora eles vão saber. Hoje é a nossa primeira aula sobre pecuária. Tá? Vai ter mais uma aula sobre pecuária porque é um assunto extenso, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu adoraria estar em sala de aula conversando com vocês. Bem, primeiro as palavras, né? Pecuária, aqui no Brasil, a gente associa a criação de animais, mais precisamente a criação de gado. Tá? Mas, historicamente, ela tem a ver com criação de animais, mas essa palavra, né, pecuária, ela vem de uma palavra do latim que é pecus. Né? Pecus é uma coisa que vale muito. Tá? Historicamente, uma coisa que vale muito é boi, é gado, é animal de criação. Tá? E aí, né, na nossa língua, no direito, né, tem algumas palavras que a gente usa que vêm de pecus do latim. Por exemplo, pecúnia, que significa dinheiro. Ou pecúlio, né, que significa um monte de coisas de valor. Tá? De qualquer forma, né, com essa relação com a pecuária, né, tem outras palavrinhas que têm um sentido parecido. Por exemplo, capta, que é uma palavra do latim que significa cabeça, né? E da qual vem a palavra que a gente usa também como sinônimo de dinheiro, né? Capital. Né? No sistema capitalista, capital é aquilo que a gente pega para investir em alguma coisa e gerar mais capital. Né? Pensem nisso como quem cria animal. Quem cria animal está criando ali um bichinho, ou dois bichinhos, né? Um casal de bichinhos, de repente ele vai ter dois bichinhos e um filhote, dois filhotes e por aí vai. Né? Vai aumentando. É um símbolo aqui de capital no sentido de florescendo, de produzindo, de crescendo. Né? Então, assim, historicamente, pecuária, né, a criação de gado principalmente, sempre foi uma medida de riqueza. Quanto mais rico era a pessoa, mais cabeças de gado, cabeças de ovelha, cabeças de ganso, de galinha, do bicho que quiser, o sujeito tinha. Tá? O histórico da pecuária. Né? A pecuária ela começa no período que a gente chama de Neolítico, há mais ou menos aí 10 mil anos atrás. 10 mil anos a gente aprende como criar alguns animais e obviamente isso torna a vida das pessoas muito mais fácil, porque é muito mais fácil você criar um bicho do que sair no meio do mato, caçar, arriscar, achar ou não esse animal. Tá? E aí a gente vai fazendo uma série de processos, né, que a gente chama de domesticação ou de seleção humana. Né? Na medida que o tempo vai passando e o ser humano vai interagindo com alguns animais, a gente vai selecionando aqueles que são mais dóceis ou aqueles que têm características que nos interessam. Por exemplo, no caso de animais, aquele que tem mais carne, um couro de melhor qualidade, a galinha que bota mais ovos, a vaquinha que produz mais leite, enfim, que chega no ponto de abate ou de uso ali mais forte, por exemplo, um boi de carga, né? Que aguente, né, puxar uma carroça maior. São esses indivíduos que ao longo do tempo a gente vai selecionando, né, através das características que eles apresentam e vai conservando eles, né, ou geração após geração deles, para o nosso uso, né, o que a gente chama aí de domesticação ou de seleção humana. Lembrando que esse processo de criação de animais, de pecuária, né, ele garante para a gente uma fonte de matéria-prima bem estável. Porque o animal ele não é só a carne. Tá? Historicamente, a gente vai encontrar uma série de objetos lá da pré-história feito de ossos, né, uma série de utensílios feitos de couro. Né, os animais fornecem para nós uma série de matérias-primas. Né? Mesmo que você seja vegetariano, fala, eu não vou consumir nada de origem animal, às vezes não tem como fugir. Tá? E por fim, né, a pecuária ela fornece para a gente também uma matéria-prima que é fácil de ser transportado. Você transporta o bicho vivo. Né?
Antigamente, que não tinha caminhão, nada para levar, fazia o boi andando de um lado para o outro. Pastoreio levava os animais de um lado para o outro. Era fácil também de transportar e até de conservar essa carne, esse recurso vivo, né? Tem alguns dados históricos, por exemplo, que o exército mongol, os caras conseguiram sair lá da Mongólia, chegar mais ou menos hoje onde é a Bulgária, na Europa Oriental, né? Porque os mongóis, eles andavam, cada guerreiro mongol levava 5 cavalos, né? E aí no caminho eles iam abatendo esses cavalos para se alimentar e continuar a jornada. Bem, o que interessa para nós hoje é fazer uma pequena introdução sobre pecuária no Brasil, sobre os rebanhos que a gente cria aqui no Brasil, quais são os principais animais de criação, né? Nosso país é um grande produtor de proteína animal e esses 3 animais são aqueles que se destacam mais no nosso país. As aves, né, para a produção de carne e ovos, bois, que a gente vai ter uma aula específica para falar de bovinos, tá? Porque é um assunto muito importante, e suínos, né? Se não me engano, nós somos o 2º produtor mundial, atrás só da China, no que diz respeito aí a suínos. Além disso, a gente cria, né, tem outros animais aí de criação, por exemplo, equinos, asininos e muares. O cavalo, o jumento, o burro. Eu demorei muito tempo para perceber a diferença de tamanho de orelha e acho que tem uma diferença também de tamanho físico, de porte. Pescoço, né? Coloração. A Ju acabou de lembrar aqui, né? Pescoço, cor, entre, né, os asininos e os muares. De qualquer forma, aqui no Brasil, esses animais são mais utilizados, né, para trabalho, né, para o deslocamento, para o transporte. Tem países onde se consome a carne desses animais, mas é muito interessante pensar um pouquinho que aqui no Brasil tem alguns frigoríficos, tem alguns lugares que matam esses animais, teoricamente para exportação, né? Mas às vezes um pouco da carne desses bichos, né, pode vir parar de maneira clandestina em alguns mercados, né? Principalmente carne moída. Talvez todos vocês, né, uma vez eu li uma reportagem que todo mundo aqui no Brasil, mesmo sem saber, já comeu pelo menos uma vez na vida carne de cavalo, ou carne de mula, ou carne de asno, tá? Bubalinos. Bubalinos é um animal de criação recente aqui no Brasil. Por muito tempo ele era só criado um bicho de carga para puxar, né, carroça, para movimentar cargas. É um animal mais rústico, tá? E hoje em dia também se consome a carne dele. Em algumas churrascarias se serve a carne de búfalo, uma carne mais forte, o gosto dela. Mas o principal hoje em dia é a criação das búfalas, né, para a produção do leite. E do leite da búfala se produz a mussarela de búfala, né? Porque búfalo não dá leite. Tomem cuidado com isso. Então, mussarela de búfala, né, vem dessa bichinha aqui. E por fim, né, ovinos e caprinos, né? Aqui no Brasil a gente cria bastante ovinos e caprinos, principalmente na região Nordeste, né? Eles são animais mais rústicos, né, que nas condições climáticas ali do Nordeste se adaptam melhor do que gado, tá? Tem criação de boi lá no sertão nordestino, mas principalmente, né, se cria ali bodes e ovelhas, né? Esses animais são criados para produção de lã, né? São laníferos, né? Os bodes não, mas as ovelhas sim, e principalmente produção de carne, tá? Oi. Nem toda ovelha é lanada. Não? Tem raças que são específico para corte. Então, às vezes a gente fala de ovelha, só pensa na ovelha fofinha, bonitinha. Tem umas que tem o pelo curto, por isso que elas se adaptaram bem. Que aí elas não sofrem tanto com calor. Tá vendo? Valeu, moça. E, gente, eu deixei aqui uma reportagem do Globo Rural, né,
falando sobre criação de ovelhas e bodes lá no Nordeste, as churrascarias, que você tem um lugar chamado bodódromo, onde você pode comer carne desses animais à vontade, para quem gosta de carne, obviamente. É isso, gente. Brigadão. Por hoje é só.